O que é obreiro? Obra. Então, irmãos, obreiro nada mais é aquele que faz a obra do Senhor, o servo do Senhor. Então, o verdadeiro obreiro, não tem como sair dessa verdade, é aquele que serve autenticamente, com autenticidade, as coisas do Senhor, da sua casa, dos seus ministérios, que o Senhor colocou para a igreja fazer. Todos os departamentos da igreja são baseados nos ministérios que o Senhor instituiu, o Senhor Jesus. Além depois de subir aos céus, ele continua como Criador, parte do Criador. Alguns entendem como a teologia ela divaga tentando interpretar, alguns que ele está ao lado do Criador, outros que ele é o Criador, o próprio Criador, que ele se fez carne, mas agora hoje ele é o Criador. Ele tem o seu corpo do Espírito Santo. Ele é três ao mesmo tempo. Outros dizem a divisão e alguns dizem não, ele é o mesmo, mas como Criador ele veio em carne, mas ele está acompanhando a gente, mas ele vai voltar com o Senhor Jesus. E também o Espírito Santo é o poder dele, que ele foi glorificado junto com o Pai desde o início. E outros dizem, não, o Espírito Santo é uma parte dele, o Pai, ele está esperando lá para vir voltar e nos salvar novamente aqui desse mundo da destruição final do Apocalipse, do Armagedon, outros dizem Megido. A teologia explica, mas para alguns uma coisa ou outra diferente, na divisão e na diferença entre, como eu vi na igreja antiga, entre apóstolos e toda a gama de discípulos e os profetas tinham diferenças em interpretar as coisas do Senhor, mas todas as coisas têm que dar numa verdade que é a verdadeira verdade autêntica, que Jesus é a própria luz que veio ao mundo, que a luz é a verdadeira verdade, onde a verdadeira luz está, a trevas não vence, e a luz ela é a verdade que nos liberta. Quando a verdade vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então a mentira ela nos amarra. Conhecereis a verdade vos libertará. Toda mentira do diabo. E já em Tiago diz da palavra, ela tem muitos enganos, no capítulo 3, e a gente pode se atrapalhar com as palavras, a gente tem que medir. Então às vezes a gente se atrapalha porque a gente é falho pecador, mas o obreiro ele é pecador. Então você tem que entender, você é obreiro. Você, em cima do altar onde você estiver, você é um pecador. Sem Jesus é o único que nos redimiu. Nós já temos se escolhido na obra como obreiro e servir ao Senhor como fosse um cordeiro novamente. Toda vez, às vezes a gente está na dificuldade, toda vez a gente é levado novamente como uma ovelha novamente ao matador para ser carnicifada e cortada. Todos os dias, como se fosse a gente levado ao matador novamente, todo dia. O obreiro ou ele é servo de Deus ou não. A Bíblia fala que tem ainda hoje nas Escrituras que diz o falso obreiro e o bom obreiro. Então viver digno do Evangelho de Cristo acima de tudo. Também diz no Evangelho, a palavra, no Novo Testamento, e cuidar com os falsos obreiros. Existe a exortação, os falsos profetas, toda a gama de falsos, o falsos Cristo, que é parte do anticristo. Existe cuidar com os falsos pastores. A Bíblia fala que existe falsos pastores. Então vocês escolheis hoje a quem servir, aos deuses que serviram os vossos pais ou ao Senhor. Então vocês querem continuar no erro servindo que o pastor diga para você seguir a qualquer doutrina, que escolha um carro, um seminário de casais ou de namoro, ou que conferência assim, que alguma que não condene o pecado, que você vão se conseguir num grupo carro, casa, roupa, deixando de lado a vontade do círculo de oração, do departamento de oração, que diz para caminhar e seguir a obra do Espírito Santo. Então o obreiro não tem como ser essa verdade, que o verdadeiro obreiro é aquele que serve o Senhor. Então tem toda a parábola na Bíblia dizendo que tem a parábola do trabalhador, da dracma, tudo, o trabalhador fiel, toda a história da obra de Deus, que a Bíblia diz que a igreja, a obra dele, do Senhor, é como se fosse um pairal de uva, assim, uma videira enorme, assim, um cultivo de uva, de videira. E que nós somos os trabalhadores. Então o Senhor é a videira verdadeira, nós somos ramos enxertados, mas trabalhando na videira, a gente tem que cuidar, sempre para uma aranha não morder, o mal não atacar a gente. Então que o obreiro ele esteja ruim, que o mal atacou, destruiu, o inimigo jogou a desgraça, o outro sabe suportar o obreiro. E o pastor ele é um obreiro, o missionário é obreiro, o evangelista, o presbítero, o diácono, o auxiliar.
Todos são obreiros da casa do Senhor, designados para fazer a obra. Então a obra se reajusta. Mesmo com nossas limitações e pecados, a gente sabe entender o dia mal do irmão e venha continuar a fazer a obra. E o obreiro, o verdadeiro obreiro é o servo do Senhor. Ele aceita servir o Senhor mesmo na dificuldade, não tem como fugir disso. E a Bíblia diz para cuidar com todo o falso contrário, o falso obreiro, o falso pastor, o falso irmão, o falso profeta. Aí no Antigo Testamento estava vendo, fala dos falsos profetas, cuidar com os falsos profetas. Em Ezequiel diz, ai dos pastores, no Ezequiel 34, no Jeremias 23, ai dos pastores maus e tal, não fizeram o que eu quero. E os falsos cristos são os anticristos. A Bíblia diz que nós, quando temos Cristo em nós, agora Cristo vive em mim, nova criatura eu sou, não é mais que vivo, disse Paulo, um dos apóstolos. Nós entendemos que existe os falsos cristos. Então o espírito do anticristo que está nesse mundo, e jaz no maligno, ele persuadiu o coração de muitos, e pernificou, deixou perdida a mente daqueles que não creram na doutrina da salvação. Então o falso Cristo também são aqueles que parece que premeditado já segue a doutrina do anticristo e não aceitar Cristo como Salvador vindo novamente a esse mundo, ou a doutrina que nos deixou. Então, quando se aproxima a autoridade de eliminação do mal, o anticristo começa a aparecer com o sentido do sistema dele. Então, que a gente seja um bom obreiro, irmão, e não um mau obreiro, servindo na casa do Senhor com toda a hoste de sorte em liberar cuidado no altar, na zeladoria, se caso o irmão não puder cuidar da porta ou das coisas do Senhor na mesa, que simboliza coisas antigas do Antigo Testamento, do átrio da casa do Senhor, do tabernáculo, do templo do tabernáculo, que foi colocado no deserto. Tinha a mesa propiciatória, onde dava as mãos, era lavada a mão para servir a ceia. Tem a mesa onde a gente coloca o pão, as coisas da devida ceia. Tem a mesa entre o lado de fora do templo, no átrio, por causa do sacrifício, o holocausto, todas as coisas mais, do pães asmos, colocado na mesa. O tabernáculo é uma coisa que representa o templo no deserto, e todas as cadeiras dos anciãos, a Bíblia diz, os sacerdotes, tudo, tem o ministro do louvor, da tribo de Levi, tudo uma coisa simbolizada que o Senhor transformou no dia de hoje. Então a gente tem que cuidar com mínimas coisas. Outro dia uma pessoa falou que não tinha importância um pano da mesa do altar, e podia ficar segurando um pano bonito, dourado, para segurar a goteira em cima do telhado da igreja, assim jogado no chão na poeira. Isso é um pecado diante do Senhor. Não é que é fanatismo, mas aqueles que entendem a santidade diante das coisas do Senhor, ser ungido e consagrado, que a gente venha cuidar de todas as coisas. E o obreiro verdadeiro é aquele que serve o Senhor e caminha com benignidade, tolerando os outros e não deixando de lado as coisas do Senhor, santas e sagradas. Mas aquele que aceita a palavra do Senhor todos os dias. O Senhor, o Criador, quem diz isso? Esse é o verdadeiro obreiro na obra do Senhor. Muito obrigado. E seja abençoado você, obreiro, na casa do Senhor, e o seu pastor. Como eu tenho meu pastor, ele é uma bênção, um bom obreiro na casa do Senhor. Eu vou ajudar ele a fazer aquilo que o Senhor quer, e que o Senhor quer que ele faça a obra dele, e eu também vou tentar fazer, mesmo com defeito e tanto pecado que eu tenho, pecador, que o Senhor tenha misericórdia. Quero ser fiel, Senhor,